Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de estar falando. Um assunto, acho que tranquilo, mas que de uma certa forma virou complexo pela repercussão e pela a complexidade que chegou, de certa forma, a todos os cidadãos, aos munícipes de Goianésia. Importante a gente ressaltar que não se trata de falar em corrupção, não se trata de falar em dívida que foi deixada por um ou por outro gestor. O que a gente está tratando nesse momento, e que toda a vida foi colocado, e aí eu não queria fazer menção e nem colocar nenhuma responsabilidade, nem daquele que talvez apresentou os números, ou nem daquele que foi o apresentado, aquele que sofreu a questão da inconsistência da questão dos números. E aí eu gostaria de ressaltar uma situação muito importante, que até eu acho que Goianésia é uma cidade diferente a nível de Brasil se tratando de corrupção. Goianésia nunca teve no seu histórico de seus políticos, dos gestores, do poder executivo, do poder legislativo. Aqui eu gostaria de mencionar inúmeros nomes, de nomes de alguns gestores, como lá os prefeitos, Otavinho, Jales, Gilberto, Renato, o próprio Leonardo, o próprio legislativo com diversos presidentes. Então Goianésia é uma cidade diferenciada em relação à nossa escola política. A nossa agenda política é formada por gestores responsáveis, muito responsáveis. Goianésia, eu repito, nunca teve no histórico, nem no passado e nem no presente, de políticos desonestos. Qualquer cidadão pode buscar essa informação, que não existe nenhum processo judicial relacionado à improbidade administrativa de gestores de Goianésia. E aí a gente está acostumado a ver noticiário a nível de Brasil, corrupção naquilo, corrupção naquele outro, corrupção no governo federal, enfim. Mas Goianésia é uma cidade diferente. Goianésia é um outro Brasil a nível de questão de corrupção. Goianésia, até hoje, no momento, nem no passado, nem no presente, não existe corrupção por nenhum gestor que passou ou que momentaneamente está fazendo gestão nesse momento. Mas eu gostaria de falar de uma forma mais objetiva em relação ao assunto que repercutiu recentemente, mas praticamente nessa semana, que foi a questão de uma dívida, onde foi interpretada como uma dívida por algumas pessoas, por às vezes não ter escutado a informação da forma correta. Então, quando foi apresentado, pós-gestão Salete, a Salete assumiu a Câmara e ficou por um mês, e com tamanha administração, ela conduziu muito bem a Câmara por um mês, e ela fez o que o regimento mandava, que era convocar uma nova eleição, e nessa nova eleição convocada, o companheiro amigo Carlos se sagrou o vencedor na eleição, teve todos os votos dos membros, porque a Câmara aqui é harmônica, então ele ganhou todos os votos da Câmara para presidir nos últimos nos 2 meses subsequentes, que é novembro e dezembro. Quando o presidente assumiu, ele, de uma forma transparente, ele procurou demonstrar os números. Ao fato de demonstrar os números, talvez algumas pessoas podem ter interpretado de uma forma errônea. Quando você fala, a Câmara precisa de 800 mil e existe um déficit de 800 mil, é um déficit não por uma gestão de 9 meses ou por uma gestão de um mês, que foi apenas da vereadora companheira Salete. Mas os 800 mil, eu não trato como um déficit, é um valor significativo para fechar as contas do exercício. E para fechar as contas do exercício, a gente precisa que aconteça os 12 meses, não só os 9 meses de um gestor, ou um mês de uma gestora, ou os 2 meses de uma gestora. Uma situação muito atípica que aconteceu no exercício de 2022 é que esse ano nós ficamos com um orçamento menor do que o valor constitucional que a Câmara deveria receber. Por que isso? Eu explico de forma objetiva. Quando encerra o exercício, nós apuramos o valor constitucional que o Executivo deve repassar para o Legislativo. Então, tem uma emenda constitucional que ela sacramentou que o município do patamar de Goianésia, ele tem que receber 7% de algumas receitas, transferências constitucionais, seja da União ou do Estado, mais das receitas tributárias, 7% daquelas receitas auferidas no ano anterior. Então, 7% dessas receitas arrecadadas e recebidas no exercício de 2021 é a receita do duodécimo, é a transferência do duodécimo que o Executivo
teria que passar para a Câmara em 2022. Mas existe uma peça orçamentária por trás. Como a nossa peça orçamentária e a peça orçamentária é do município de um modo geral, mas dentro da peça de um modo geral existe a parte do legislativo, o orçamento que compõe a máquina do legislativo. Então nessa peça orçamentária, na parte do legislativo, o orçamento ficou deficitário. Por que ele ficou deficitário? Porque houve uma programação ou um planejamento que não foi a contento. Isso não é uma coisa de se atacar ou errônea para dizer que alguém errou. Não é o fato que errou. Para se ter uma ideia, esse fato aconteceu não a primeira vez em Goianésia. Nós tivemos esse fato aqui, se eu não me engano, no exercício de 2017, que inclusive à época nós tínhamos o gestor, o prefeito Renato, e o presidente Altemar Carrilho, o Temal, que inclusive eram politicamente adversários. E o vereador Múcio, na época, ele encampou essa situação da mesma forma que foi encampado agora no exercício de 2022, porque também aconteceu esse fato. Na época, o vereador Múcio foi um dos vereadores, juntamente com outros vereadores, que encampou essa situação com o prefeito Renato. Falou: Renato, o orçamento ficou deficitário, a parte orçamentária na peça, mas o valor constitucional é outro, é maior. E qual é o valor que a Câmara precisa para sobreviver? Ela precisa do valor constitucional. Talvez o valor da peça orçamentária não seja suficiente. Então, naquela época já aconteceu isso. O prefeito da época, Renato, entendeu que realmente seria necessário, que teria que realmente passar aquela parte daquele recurso que ficou a diferença para a Câmara. Assim foi feito e as contas foram fechadas de uma forma tranquilas. Então, da mesma forma, aconteceu agora no exercício de 2022. Dessa forma, a gente tem que ressaltar que o prefeito Leonardo também foi muito plausível e muito consciente em atender os nobres vereadores e também fazer a concordância em mandar o projeto para a Câmara, resgatando aquilo que seria no valor constitucional. Então a gente tem um valor constitucional para receber no exercício de 2022. Embora a peça orçamentária tenha ficado menor do que o valor constitucional, existem mecanismos. A Constituição dá mecanismo que flexibiliza para que o valor do orçamento seja modificado. De que forma que seja modificado? Através de emendas, através de leis. Então o prefeito Leonardo, sensibilizado, ele concordou em fazer essa questão de mandar a matéria, o projeto para a Câmara, para que a Câmara apreciasse e assim dar as condições orçamentariamente para que a gente recebesse parte desse recurso que já era de direito, valor constitucional, valor auferido pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Então assim, ele fez, o projeto já está em trâmite na Câmara, acredito que até foi aprovado, já deve estar sendo remetido ao Executivo para que seja sancionada a lei e que dê condições ao Executivo de repassar. Isso tudo para casar com a peça orçamentária, com a lei orçamentária. Nada aqui é feito sem a aprovação, apreciação e aprovação. Então tudo isso já está sendo feito, isso vai dar uma garantia que vai ser resgatado os compromissos da Câmara, e aí eu gostaria de enfatizar também que esse ano foi um ano atípico, em que nós tivemos a infelicidade que hackers adentrou a conta da Câmara e fez um saque. A questão do hack, não houve a negligência nem a culpa de ninguém, porque a gente sabe que isso não aconteceu a primeira vez na vida com a Câmara. Isso já aconteceu, inclusive, recentemente aconteceu aqui com a Prefeitura aqui do Norte Goiano, com um valor muito bem superior. Foi questão de milhões que os hackers conseguiu fazer esse saque. Mas esse também já é um processo que já está em trâmite na Justiça. Com certeza a gente vai resgatar esse valor, parte dele já está até sobre o comando da Justiça para que em breve seja remetido à Câmara, ou se não esse ano, esse valor vai virar uma receita orçamentária e vai ter que ser devolvido ao Executivo. Então ele nem será mais da Câmara se caso ele não chegar esse ano. Essa questão que o senhor está colocando, e houve uma divergência de opinião, a gente observa que o Carlos Gomes, presidente, teve uma posição e o Fábio Enigma, vereador, teve outra posição. Por que ficou desconexo a colocação de ambos? Não, eu não acredito que houve uma divergência entre nem o Fábio, nem o vereador Carlos, não. O Carlos, quando adentrou a presidência, assim que foi eleito, numa determinação muito grande, ele procurou ser transparente. Então ele fez uma análise, ele procurou que a gente fizesse uma análise em relação do qual valor precisaria para ser fechado o exercício.
não para ser fechado um período de 9 meses do vereador Fábio, não para ser fechado um valor de gestão da vereadora Salete de um mês. Então o valor que foi confeccionado e dito como um déficit é para que fechasse as contas do ano, não de um período de 9 meses. Isso é bom que a gente ressalta. Agora, em nenhum momento também o vereador eleito, o presidente Carlos, ele abriu um ataque em relação à questão de qualquer situação, de ameaças e dizer, houve má gestão, houve isso, houve aquilo, não. Talvez houve interpretação de algumas pessoas, erroneamente, de que o déficit estava casando com uma situação que não agradaria a população, mas não é o caso. Então, não acredito em nenhum momento, não vi dessa forma, o trâmite foi bastante transparente, bem legal, não existe nenhuma desconexão com os dois. Os números não é de um ou de outro, os números é da instituição, da Câmara. No caso, esse déficit, por exemplo, pelo menos assim, essa previsão que não foi cumprida, como você disse, diz respeito aos 12 meses, né? Inclusive os 3, vamos dizer assim, os 2 meses agora que restam para terminar. O valor precisa para fechar. O valor foi sempre pensado para fechar o ano, não para resgatar 9 meses, 1 mês ou 2 meses de gestão. O Carlos não está preocupado em fechar os 2 meses dele. O Carlos está preocupado em fazer uma gestão em que encerra o exercício de 2022. Porque a responsabilidade de gestão, acaba que ela vai ser dos 3 gestores. Né? Não dá para, se o tribunal abrir uma margem de analisar as contas de um sem que não analise de outros. As contas pesará sobre um exercício financeiro, não sobre a Salete, sobre o Fábio, sobre o vereador Carlos, presidente. Não, sobre o exercício de 2022. É claro, cada um com a sua responsabilização, cada um com o seu mandato temporário. Mas as contas é do exercício e o valor foi sempre pensado para acudir o exercício, fechamento do exercício financeiro de 2022. Ou seja, então com essa lei que está em trâmite na Câmara, o dinheiro vai entrar por parte da Prefeitura e esse exercício de 2022 vai ser fechado tranquilamente. Mais uma vez eu falo, sensibilizado com a questão e como ele tem um conhecimento, a própria assessoria do Executivo também levou ao conhecimento do prefeito que não tinha nada de agravante na questão de se decidir em mandar o projeto para a Câmara, porque, eu volto a repetir, é um valor constitucional. Isso não é da Câmara de Goianésia, isso é do Poder Legislativo. Todos os poderes legislativos, seja nos municípios, no Estado ou da União, eles sobrevivem do repasse do Executivo, do chamado duodécimo. Cada um com a sua proporcionalidade, cada um com um percentual, com a fatia da receita arrecadada no exercício anterior. Então, sensibilizado, ele entendeu, a assessoria técnica do Executivo também demonstrou isso para o prefeito, colocou de como funcionavam os mecanismos para que pudesse ser feito, para que fosse resgatado esse compromisso, e ele fez, ele foi sensível em fazer e sensibilizado em fazer, e tudo vai dar certo, não vai ter problema nenhum. O atual presidente, então, entregará a gestão para o sucessor sem dívida nenhuma, com a casa, com a Câmara em ordem, sendo que esse repasse que foi sendo feito agora, sabendo que a Câmara tem os seus acertos com os funcionários, seus prestadores, inclusive com duas funcionários que acabaram de aposentar agora, praticamente num acerto de conta de quase R$500 mil. Inclusive, esse é o objetivo de quando adentrou a presidência do presidente Carlos, de realmente fazer, de resgatar esses compromissos. O dinheiro é para que há o resgate desses compromissos. Então, as rescisões necessárias para deixar a casa organizada, para que o presidente Múcio comece com a casa em ordem, as rescisões necessárias, as indenizações das servidoras, das 2 servidoras que tiveram licenças a serem gozadas e não gozou, continuou prestando serviço para a Câmara, os resgates com os fornecedores, com a folha de pagamento, enfim, todos vão ser cumpridos. Isso já é uma determinação e a busca do recurso, da diferença do recurso que era constitucional, foi exatamente nesse sentido, para que houvesse o resgate até 31 de dezembro de todas essas despesas. A instituição, então, não está quebrada como se prega, então, no caso. Eu acho que a instituição nunca esteve quebrada.
Eu acho que esse não seria talvez um termo plausível para a gente tratar dessa forma. O que houve foi alguma situação atípica em que eu colocava a questão dos hackers que evadiu e saqueou o dinheiro, a questão das rescisões. Essas rescisões que teve um peso muito grande, isso não é atípico de acontecer todo ano. Isso é quando um servidor adquire o direito, pela legislação, de gozar suas licenças prêmio e de repente a instituição vê uma situação em que ela precisa de ficar com aquele servidor por mais um tempo. Então o servidor, como ele adquiriu o direito de gozar a licença e ele continua trabalhando, ele terá que ser indenizado. Além de receber o mês, é justo que ele terá que ser indenizado por isso. Então isso aconteceu, por exemplo, é a primeira vez que isso acontece na Câmara de Goianésia, né? Então é as duas primeiras servidoras da Câmara de Goianésia que se aposentam. Então esse é um fato que acontece tipicamente no exercício de 2022, isso não tinha acontecido em nenhum ano. Então ao longo do exercício aconteceram coisas que às vezes colocassem uma situação em que o valor precisaria de qualquer forma ser resgatado. E o executivo sensibilizado colocou à disposição de repassar o valor. Então, para fechar aqui, o senhor que é o contador aqui da Câmara Municipal, né? A gente sabe muito bem que houve uma posição do Carlos, e houve divergência sim, por mais que o senhor coloque que não eu respeito, mas a posição do Carlos foi uma, a do Fábio foi outra. Fechando aqui, na sua opinião, a dívida hoje não existe dívida, e faltou o quê? Por esse acontecimento, por essa situação, poderia ter sido corrigido isso, poderia ter tido mais informações da Câmara, às vezes o bom senso, a conversa entre os vereadores. Por que isso expôs na mídia? Por que aconteceu isso? Faltou zelo para a coisa pública? Não, eu não vejo dessa forma não. Assim que o presidente Carlos assumiu a presidência, ele fez até inclusive uma reunião onde ele convidou os vereadores, eu não sei se participaram todos, convidou os servidores, que pediu até que a gente pudesse fazer uma fala em relação a isso. Nós fizemos uma fala na própria reunião, houve uma participação maciça dos servidores, dos prestadores de serviço, muitos vereadores estiveram na reunião, em que ele fez uma explanação do valor que precisava para fechar as contas de tudo aquilo que eu já expliquei no exercício de 2022. Porque o Carlos está determinado e está preocupado com o fechamento das contas do exercício de 2022. Então eu acho que assim, não houve uma queda de braço, talvez isso foi da forma que foi colocado para a sociedade. A informação ela é muito importante, né? Hoje a rede social ela é muito rápida, mas a informação ela pode ser absorvida de uma forma ou de outra. Eu acho que em nenhum momento alguém atacou o outro no sentido de responsabilizá-lo. Eu volto a falar, a responsabilidade de gestão, ao final, ela é do exercício de 2022. Nós tivemos, por exemplo, uma boa condução da Salete em apenas um mês. E em nenhum momento a vereadora Salete foi citada em alguma situação, mas ela houve a participação, ela foi vereadora presidente por um mês. Ela ordenou despesas por um mês. Então a vereadora Salete, responsável como ela também faz parte da gestão do exercício de 2022. Então, eu estou usando o nome da vereadora Salete, que foi responsável e presidente por um mês, para dizer que o desajuste encontrado entre um vereador que presidiu por 9 meses e um vereador que vai presidir por 2 meses, talvez de uma interpretação de algumas pessoas, talvez até pessoas maldosas, pessoas que quis levar a conhecimento de fato que não era para ser dessa forma. A Câmara aqui sempre foi muito harmônica, a Câmara Goianésia é referência. O Poder Legislativo goianês sempre foi referência e é referência atualmente. Eu volto a dizer, Goianésia é uma cidade diferente a nível de Brasil. Diferente a nível de Brasil. Nunca houve na história de Goianésia, nem no passado, nem no presente, qualquer desalinhamento, qualquer desajuste por nenhum prefeito. Isso aí nós goianesienses, nós podemos bater no peito e dizer, Goianésia é uma cidade diferente das demais do Brasil, ou de algumas outras do Brasil, ou diferente de alguns estados do Brasil, ou diferente da União, né? Talvez a União seja o ente que mais se fala em corrupção, mais que nos estados, mais que no município. E Goianésia, é uma cidade diferente, é um Brasil diferente se tratando de administração pública. Goianésia é a melhor cidade de gestores de administração pública. A nossa escola política, a nossa escola eleitoral é a melhor do Brasil. Para não fechar da minha parte, Helena Ilves, a Câmara tem dívida ou não? A Câmara tem dívida adquirida por uma situação.
A Câmara tem dívida adquirida momentaneamente por mecanismos de gestão ao longo do tempo. Eu estava fazendo uma referência, por exemplo, para me te dar uma resposta, das 2 servidoras, que é fato histórico, pela primeira vez a Câmara se coloca 2 servidoras em situação de aposentadoria. Então isso não aconteceu em gestões passadas, né? O valor das 2 servidoras é um valor grande. Ele pega parte dos 800 mil. Então os 800 mil é para fazer um resgate de um compromisso de situações que é da estrutura, que de fato não dá para sacramentar, que é de uma pessoa, que é de um gestor. Porque as servidoras, elas ficaram ao longo do tempo. Elas ficaram por aí, por 30, 35 anos, não sei, prestando serviço, trabalhando, adquiriram o direito de gozar licença-prêmios e não gozaram porque a estrutura momentaneamente entendeu que elas deveriam ficar até um tempo. Então hoje a Câmara resgata o compromisso, vai resgatar esses compromissos e fazer o pagamento dessas indenizações. E as indenizações é parte do valor que foi já colocado a nível de discussão para que as contas ficassem fechadas no exercício de 2022. Só complementando aqui a pergunta do colega Elianário, então é errôneo essa interpretação de que foi deixada uma dívida pela gestão anterior, é isso? A interpretação, ela deve ser feita de uma forma que o valor que foi colocado para discussão a nível de mídia, que todo mundo tem conhecimento, que é de 800 mil, que é para fechamento das contas do exercício. Nós ainda estamos tratando de, nós estamos em novembro. Então novembro tem despesa. Dezembro tem despesa. E é para fechamento do ano.